Seja o nome do Senhor Jesus. Quero saudar a todos quanto ouve este sonho, os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, vamos ler a Palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6, a qual a Palavra de Deus, como nosso irmão já pregou, já falou. E diante de tudo isso, meu amado, tudo que já foi pregado, tudo que foi louvado aqui, se eu fosse você, meu querido, eu já tinha aceitado a Jesus, eu já tinha vindo aqui na frente, pedir misericórdia a Deus, porque nós estamos vivendo dias difíceis, a qual a vinda do Filho de Deus está próximo. Vamos ler a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 1 ao versículo 6, que nos diz assim a palavra de Deus: Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vidas tranquilas e mansas, com toda piedade e respeito. Versículo 3: Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Versículo 5: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunhos que se deve prestar em tempos oportunos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados e ouvintes da palavra, assim como o nosso irmão Cláudio pediu a sua atenção, eu também peço, meu querido, um pouco da sua atenção para você ouvir esta palavra, a qual a própria Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós estamos aqui, como o próprio texto diz, o apóstolo Paulo falando a Timóteo, que esse trabalho é bom e aceitável aos olhos de Deus, que nós pregamos a palavra de Deus, que nós anunciamos as boas novas. E nós estamos aqui, meu amado, esta noite, por mais uma vez, por mais um sábado, grato e felizes por estar anunciando as boas novas. Nós estamos aqui para falar as verdades de Jesus. E Ele mesmo disse na sua palavra que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois se o Filho verdadeiramente libertar, sereis livres. E nesse texto, meu querido, que nós lemos, nós se encontramos diante de duas verdades de Deus para a humanidade. A primeira verdade, meu querido, se encontra no versículo 4, a qual a vontade do coração de Deus é que todo homem venha a ser salvo, que todo homem venha a ter o pleno conhecimento da verdade, que todo homem possa ser salvo através do nosso Senhor e Salvador Jesus. Porque, meu amado, assim como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, assim é Deus. Deus, Ele sempre quer ajuntar o seu povo debaixo das suas asas. Ele vai dizer na sua palavra que chegais até a mim, que chegareis até a vós. Deus, meu querido, Ele quer que o cristão, ele venha até Ele, que ele volte a ter a comunhão com Ele. Pois Deus, meu querido, Ele não tem prazer na morte do ímpio, Ele não tem prazer na morte daquele que não conhece a verdade, Ele não tem prazer, meu querido, na morte daquele que está andando em caminho que leva à perdição. Não, Deus, meu amado, a vontade do coração dele é que o homem venha a ser salvo. A vontade do coração de Deus é que Deus quer que o homem se liberte da bebida, quer que o homem se liberte das drogas, quer que o homem se liberte da prostituição e volte-se para Ele. Essa é a vontade de Deus na vida do homem.
Mas para que o homem possa vir se aproximar de Deus, é necessário uma coisa. Jesus, ele falou para Nicodemos que era necessário ele nascer de novo para ver e entrar no reino de Deus. Mas Jesus, meu querido, também quando ele esteve nesta terra, no seu ministério, pregando a palavra do seu evangelho, ele mesmo falou uma coisa muito importante. No começo da sua pregação, a sua primeira pregação ao mundo, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, ele estava falando, meu amado, sobre um arrependimento, a qual muitos de nós mesmo falamos, nós precisamos se arrepender disso ou daquilo. Nós precisamos deixarmos de fazer isso e aquilo. Mas o arrependimento, meu querido, a qual aqui Jesus Cristo, na sua palavra, ele veio falar, foi um arrependimento sincero. Um arrependimento a qual, se você for procurar, a saber que arrependimento é esse, o que Jesus Cristo estava falando para mim e para você, meu amado, na sua palavra é uma conversão, uma mudança, um arrependimento verdadeiro, uma mudança de caminho, a qual, se você, meu querido, que dirige ou que pilota uma moto, você sabe quando você tem que fazer uma conversão, você tem que mudar de uma reta, pegar outro caminho. Assim foi o que Jesus Cristo veio a este mundo. Muitas pessoas, meu amado, acham que Cristo, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, ele veio a este mundo para nos dar uma vida boa, para nos dar riqueza nesta terra, para nos dar fartura nesta terra. Mas não, meu amado, Jesus Cristo, ele veio a este mundo para mostrar a mim e a você o arrependimento. O arrependimento a qual o homem tem que ter para entrar no reino dos céus. E quando ele diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu, ele está ali, neste momento, abrindo a porta da salvação, a porta, meu amado, da salvação eterna. É isso que Cristo veio fazer e veio falar nesta terra. Esse foi o seu ministério. E a segunda realidade, meu amado, de Cristo, que nós estamos diante desse texto, é que só há um mediador entre Deus e o homem. Não há outro mediador entre Deus e o homem. Infelizmente, meu amado, muitos dizem e acham que toda religião leva a Deus. Mas não é isso que a palavra de Deus ela nos diz. No livro de Atos, capítulo 4, no versículo 12, ele diz que nenhum outro há dado nome, nem no céu, nem nesta terra, a qual o homem possa ser salvo, a não ser através de Jesus Cristo de Nazaré. Somente Jesus, ele é a ponte. Quando a palavra de Deus ela fala mediador, é o único que pode te levar o homem até a Deus. Somente através de Jesus. Somente Jesus Cristo, ele pode te dar a salvação. Sabe por quê, meu amado? Que somente Jesus pode te dar a salvação? Porque foi ele que morreu na cruz do Calvário. Não foi eu, nem foi um irmão que aqui se encontra, não foi um pastor, não foi um padre que morreu na cruz do Calvário, não. Foi Jesus, Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi ele, meu amado, que morreu na cruz, por amor de mim, por amor de você, por amor de nós. Foi ele que deu, foi ele que levou sobre si todas as nossas dores. Foi ele que tomou, foi ele que se doou por amor a mim e por amor a você. Então, meu querido, só há um mediador entre Deus e os homens. Sabe por quê, meu amado? Que somente Jesus é esse mediador, porque Deus, ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Ele fez o homem para que o homem pudesse adorar ele na sua beleza, da sua santidade. Então Deus fez o homem do pó e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E Deus fez o jardim e colocou o homem no jardim e disse ao homem:
olha, de toda árvore boa você pode comer, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem, meu amado, e Deus disse a ele: certamente se você comer desta árvore do conhecimento do bem e do mal, você morrerá. Mas o homem, meu querido, ele desobedeceu a Deus, e através da desobediência do homem veio o pecado, e após o pecado veio a morte ao homem. E ali Deus tirou o homem do jardim e disse: maldita é a terra, daqui para frente você comerá do seu suor, porque do pó tu vieste e do pó tu voltarás. Assim, meu amado, assim como eu e você um dia vamos morrer e vamos para o pó, foi o que Deus disse. Mas interessante, meu amado, que a Bíblia diz, quando o homem desobedeceu a Deus, que veio a morte ao mundo, que veio o pecado, e depois do pecado veio a morte. Ali o homem não morreu só fisicamente, o homem também morreu espiritualmente. Ali o homem se afastou de Deus, ali o homem perdeu a comunhão que tinha com Deus. Por isso que Deus enviou o seu Filho amado a este mundo, para que ele faça essa nova aliança, para que ele pudesse ser um mediador entre o homem e Deus. Não é nenhuma divindade, não é nenhuma religião, não é nenhum homem comum, mas sim Cristo. Somente Jesus de Nazaré, que é o mediador, que é o caminho, que é a vida, que é o pão da vida que desceu do céu, para que o homem possa ver a Deus e se achegar a Deus. Então, meu querido, como eu disse no início dessa saudação, se eu fosse você, meu amado, diante de tudo que já foi louvado, diante de tudo que já foi pregado e ministrado a palavra de Deus, eu analisava e vinha aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E que Deus lhe abençoe, e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém.